Boa noite a todos. Bem-vindo. Tudo bem? Boa noite. Estamos aqui, eu e o Zequinha, para iniciar nosso webinar de hoje, que vai ser o lançamento da 5ª edição do Índice IDEAGRE do Leite Brasileiro. Vocês podem fazer as perguntas, como vocês fazem habitualmente, pelo chat, e no final, tanto eu como o Zequinha estaremos à disposição de vocês para tirar as dúvidas. Essa apresentação vai ser dividida em 2 partes. Primeiro, eu vou fazer a apresentação dos resultados que nós obtivemos na 5ª edição do Índice IDEAGRE do Leite Brasileiro. É uma edição histórica, porque é a primeira vez que a gente consegue comparar 2 anos, porque essa é a 5ª edição. Então, a gente conseguiu comparar o desempenho do ano fechado, de 2018 e 2019, e trouxemos análises bem interessantes para vocês. E o Zequinha, como não poderia deixar de ser, vai apresentar uma análise muito interessante com foco na reprodução. Só para a gente iniciar os trabalhos, eu gostaria de, como nós sempre fazemos, os webinars são uma iniciativa do Grupo Reagro, que tem esse programa de extensão muito conhecido. O IDEAGRE é uma empresa do Grupo Reagro, que é composto pelo Reagro Consultoria, que atua desde 2002, o Reagro Ensino, desde 2002, o IDEAGRE, desde 2008, que é uma empresa de sistema de gestão para o agronegócio, o 3R Lab, que é um laboratório de análises, o Reagro Pesquisa, que é mais recente, de 2017, e o Biomic, que é controle biológico de pragas. Tá? Aproveitando, como eu comentei, que o Reagro tem esse programa de levar conhecimento, numa época como a que nós estamos passando, nunca foi tão atual, né, a possibilidade da gente se encontrar virtualmente. Apenas o motivo não é o que nós gostaríamos, né? Mas, inclusive, hoje eu só estou tendo a possibilidade de contar com o Zequinha aqui, porque houve o adiamento do curso Novos Enfoques, que estaria acontecendo hoje e amanhã. Esse webinar que nós estamos fazendo aqui hoje, o lançamento seria feito presencial lá, mas eu tenho certeza que não vai faltar oportunidade, né, Zequinha? Com certeza. Se Deus quiser, ainda vamos fazer esse ano ainda. Nada substitui, né? E amanhã haverá um outro webinar, esse com foco na análise dos impactos do coronavírus na cadeia do leite. Estão todos convidados. Eu fiz um link mais simples aí para vocês se cadastrarem, mas vocês conseguem também achar o link para inscrição nas redes sociais. Nós vamos ter a presença do Maurício, do Jank, do Clóvis, da Flávia e do Glauco. Nós também estamos apoiando essa iniciativa. Nos encontramos de novo amanhã. O outro parceiro da iniciativa do webinar do Índice IDEAGRE do Leite Brasileiro é a revista Leite Integral. Nós temos uma parceria muito interessante, a gente bimestralmente tem uma coluna na revista para apresentar dados mais detalhados, levantados pelo Índice IDEAGRE do Leite Brasileiro. E para comentar sobre essa parceria, eu escolhi aqui uma ação que a revista Leite Integral fez para essa fase desafiadora do isolamento social, que é disponibilizar o acesso digital para todas as edições da revista. Então, quem não sabia, aproveita essa oportunidade, que é um conteúdo de altíssima qualidade, uma oportunidade muito boa. Esse slide aqui é muito especial, porque o que o índice IDEAGRE do leite brasileiro é? Ele é uma forma de tratar dados, mas os dados são tratados por pessoas e para pessoas. Então, o dado é apenas um meio de levar soluções para as pessoas da cadeia. E eu não poderia deixar de agradecer algumas pessoas que nessa 5ª edição, que é o marco UILB, está consolidado como uma referência para a cadeia do leite. E lógico que eu poderia agradecer muito mais pessoas que participaram dessa realização, mas algumas em especial eu não poderia deixar de agradecer. É o nosso diretor técnico, que faz a mágica acontecer, esses milhões de dados que são acumulados aí ao longo do tempo no banco de dados do IDEAGRE, que se transformam nessa nota única, tão importante para a gente acompanhar o desempenho da cadeia. Ao Hernani Campos e o Matheus Moreira, que são nosso braço nosso embasamento técnico, são do Reagro, e tiveram um papel importantíssimo da definição das regras, em como os índices seriam calculados, e o Matheus, em especial, me ajuda muito na produção de conteúdo.
O Marco Pipini, que é responsável pela comunicação do IDEAGRE, ele teve um papel fundamental na criação, na montagem, na forma de apresentação e nos ajuda muito nesse sentido. O Zequinha, que foi no Novos Enfoques do ano passado, no qual a gente fez o lançamento oficial da primeira edição, ele abriu as portas para a gente, mesmo sem saber muito bem que maluquice que era essa. E esse ano ia ser também lá que a gente ia fazer a palestra e fazer o lançamento. Não podemos nos encontrar pessoalmente, mas ele matou minha vontade, me cedendo o tempo dele para fazer o lançamento junto comigo. As minhas queridas professoras Mônica Cerqueira e Sandra Gesteira, da UFMG, quando o assunto está muito profundo, eu sempre recorro a elas, então eu tive a felicidade de contar com a chancela dela, e a Ana Paula, pela Leite Integral, que ela comprou essa ideia, antes até de ver o primeiro boletim pronto, e ela me desafia muito a sempre produzir conteúdos novos, e muitas das coisas que a gente vai mostrar aqui foi em prol da parceria com a coluna da revista, que eu sempre entrego material inédito para elas. Muito obrigada a todos vocês e aos demais que representam as equipes das empresas também, sintam-se agradecidos. São números trabalhados por pessoas para entregar resultado para as pessoas. E tem uma figura que eu não tenho como colocar, que são todos os produtores, são a quem eu mais agradeço, porque pela persistência, pela correção com que eles fazem o lançamento de dados no sistema IDEAGRE, é que a gente consegue produzir esse balizador aí para a cadeia. Muito obrigada a todo mundo. Quem está nos apoiando também é a CONAPEC, através do professor, que está cedendo o tempo dele, a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, que a gente sempre tem um trabalho muito bonito, muito interessante para a cadeia produtiva do leite. Se você não é associado, não deixe de conhecer, inclusive nessa época de crise, a atuação da Abraleite está sendo muito importante. Então, quem não for associado ainda, é só acessar o site, ter as instruções, é uma oportunidade bem interessante. A Leite Integral, eu já expliquei o motivo, a parceria grande que eles têm na comunicação. Então, agora vamos começar com as informações que foram prospectadas aí na 5ª edição do Boletim IDEAGRE do Leite Brasileiro. Eu coloquei essa imagem aí, que é a capa do boletim. O boletim também pode ser acessado, e cada boletim vira uma revistinha, né? E todas as edições que a gente já fez, bem como os materiais que a gente disponibilizou, inclusive essa apresentação, ficam nessa estante virtual que está lá na plataforma do IILB. Então, qualquer pessoa que quiser se cadastrar para ver um monte de dados, análise com filtros, pode acessar, tá? O endereço é www.ilb.br, é uma plataforma de acesso gratuito, onde você vai ter acesso a essa biblioteca, e aqui só para ilustrar as apresentações. Então, essa apresentação de hoje, ela já está disponível numa revistinha própria para vocês lá no site, tá? Vou repetir o endereço, é www.iilb.com.br, é Índice IDEAGRE do Leite Brasileiro. Uma coisa que é importante, mas os dados do ILB são gerados das fazendas que são clientes do IDEAGRE? Sim. Mas qualquer pessoa pode acessar? Sim. O cliente do IDEAGRE, que contribuiu para formar esse banco de dados tão rico, ele vai ter a análise personalizada da fazenda dele no acesso dele. Então, o sigilo das informações individuais que montaram o banco de dados, que permitiu fazer o índice, ele é preservado. Só o próprio produtor ou técnico vai acessar a informação. Mas, para todos os demais interessados que quiserem acessar esses dados, eles vão conseguir as análises de população sem identificação individual dos dados, ok? Então, convite para que vocês acessem. E o que é esse ILB? O ILB, ele surgiu da demanda de você ter uma forma rápida de poder saber qual é a situação global do rebanho, né? A gente sempre teve ferramentas de benchmark no IDEAGRE, mas a gente percebia que elas eram pouco acessadas. Então, e o relatório, às vezes, tinha tantos indicadores que poderia levar, mas aonde que eu posso melhorar? Onde que eu estou melhor, eu estou pior? Então, o que a gente pensou? A gente pensou numa forma de entregar esse dado de uma forma clara, visível para os clientes e para a cadeia, e
na hora de fazer esse índice, a gente selecionou os indicadores que a gente julgou que toda fazenda tem para fazer o controle, são básicos e importantes para um desempenho adequado da fazenda. Então, na prática, eles estão numerados aí de 1 a 12, porque são 12 indicadores que vão contando a vida da fêmea. Então, nós temos a sobrevivência até 1 ano, a idade ao primeiro serviço, a taxa de concepção, idade ao primeiro parto, as produções de leite de primíparas, secundíparas e multíparas, a mortalidade e aquelas informações que acompanham por mais tempo na vida da vaca, a taxa de prenhez, que é composta por 2 taxas, que o Zequinha vai falar daqui a pouco, e algumas coisas do rebanho, produção média, DEL médio e percentual de vacas em lactação. O que é muito importante? Cada indicador tem um peso diferente na hora de calcular essa nota que vai de 0 a 10, tá? Então, tem alguns parâmetros, como, por exemplo, taxa de prenhez em vaca, que tem o peso maior na nota global. E uma outra coisa que é muito importante é porque a gente consegue, além de conseguir calcular o desempenho geral da fazenda em termos zootécnicos com uma nota, a gente criou, com o apoio do Reagro, uma estrutura que baliza diferentes perfis de composição racial da fazenda. Então, eu consigo, como a gente tem diferentes parâmetros, se a fazenda for de meio sangue ou for de holandês puro, com os fatores de correção, se a fazenda de meio sangue for nota 6 e a de holandês for nota 5, a gente sabe que a de meio sangue está melhor na nota geral do que isso. Então, os fatores de correção desenvolvidos permitem a comparação das fazendas entre si, independentemente do sistema de produção. Aqui, então, vamos apresentar as notas obtidas, a nota única obtida na 5ª edição. Eu coloquei algumas tabelas aqui, mais com o intuito de vocês saberem o que vocês têm disponíveis na plataforma, tá? Então, não é o meu intuito ficar discutindo aqui. A gente entrega isso para vocês. A nota da região Sudeste, perfil 1, que é a predominância de gado europeu leite. Até bom que a gente vai aproveitar aqui, porque nós vamos falar muito de análise por perfil, então, principalmente na parte do Zequinha de reprodução. Então, só para todo mundo ficar sabendo. O perfil 1 é predominantemente holandês, o perfil 2 tem acima de 3/4, e o perfil 3 é abaixo de 3/4, tá? Então, quanto maior o perfil, mais sangue holandês, zebu tem. E quanto menor o número aqui, mais europeu leite. Pode ser holandês, pode ser Jersey. Então, aqui estão as notas por região. A nota do Brasil na 5ª edição foi 4,2. A gente teve uma melhoria em relação ao ano de 2018, tá? A nota do ano de 2018 foi 3,97. Nós melhoramos um pouco para 4,20. Só que a nota vai até 10, né? Então, nós observamos uma melhoria, mas tem muito ainda para melhorar. E alguns, como eu falei, da importância da taxa de preço, como ela tem peso aí para calcular essa nota, por isso que eu escolhi esse termo e convidei o Zequinha. A gente tem muita oportunidade para melhorar isso, tá? Para vocês acompanharem ao longo das edições. Na primeira edição, a gente começou com 552 rebanhos. Conforme os índices eles são liberados trimestralmente, tá? A gente foi tendo uma maior adesão, aumentou o número de clientes também. Do primeiro para o segundo, é porque muitas pessoas não entendiam muito bem que loucura era essa. E quando começaram a entender, o número de adesão teve um aumento significativo. Então, essa aqui é a nota geral ao longo das edições. Foi aumentando um pouquinho até a gente sair de 3,97 e chegar em 4,2. E uma coisa que a gente faz muito e nos ajuda, a gente escolhe na população das fazendas, nos rebanhos, as 10% mais bem pontuadas. É como se fosse uma meta para a gente perseguir. Para essas fazendas mais pontuadas, a nota média é de 6,88. Então, só para a gente ter uma visão. A fazenda mais bem pontuada, a nota dela é 8,86. Daqui a pouquinho eu vou falar qual é. Vou ficar com um pouco de suspense aí para vocês. Essa tabela, o intuito dela é mostrar que vocês têm à disposição na plataforma o detalhamento daquele indicador. Então, se eu quiser saber taxa de prenhez de vaca
de vaca holandesa, média de muitos rebanhos, você vai ter essa informação. Isso é uma coisa nova, a gente não tinha um repositório de dados brasileiros, muitas vezes a gente, para fazer planejamento, ou mesmo entender a realidade da fazenda, tinha que recorrer a dado americano, e agora uma vantagem do índice DEAGRA é você poder olhar para dados reais brasileiros obtidos por fazendas tecnificadas, né? E de todos os portes. No índice DEAGRA do leite brasileiro, cada fazenda tem o mesmo peso. Então, se for uma fazenda de 100 ou de 1.000 vacas, ela contribuiu da mesma forma para o indicador. Então, só para... tem uma coisa que a gente usa muito quando vocês forem acessar o boletim, que é uma tentativa que a gente faz de chamar a atenção para o tanto de oportunidade que tem aqui nessa análise. Então, toda vez que vocês virem um índice que eu estou destacando com azul, quer dizer que a diferença dos 10% mais eficientes para a média geral não está tão gritante. Quando for amarelo, a gente escalonou que quando a diferença for de 10% a 20%, é atenção. Agora, quando for vermelho, é porque tem muita diferença. Veja um exemplo da taxa de PREIESP. Isso aqui vai falar dela. A média global é 16,26, os mais eficientes têm 23,86, que dá 7,6 pontos de diferença, mas percentualmente é 46% mais eficiente o top 10. Mortalidade de bezerras também, né? Então, a taxa de sobrevivência média é 86,87%, os top 10 conseguem 95%, que de mortalidade de bezerra dá quase 50% de diferença. Quer dizer, morre o dobro de bezerra que morre na média geral do que nas fazendas mais eficientes. Então, todas essas informações detalhadas estão disponíveis no boletim por todos os perfis e separados, perfil 1, perfil 2 e perfil 3. Como a gente fechou um ciclo aqui, eu fiz uma revisão rápida. O que a gente tem feito? Além de apresentar as notas que elas têm que ser repetidas em toda edição, porque eu estou acompanhando a série histórica, a cada edição a gente escolhe um desses 12 indicadores para a gente entregar uma análise, para dar um caminho para a gente poder atuar de forma mais efetiva. Tá? Então, eu trouxe os assuntos que nós já detalhamos, todos esses materiais completos estão disponíveis na biblioteca. Então, nessa edição, que foi a edição de número 2, a gente colocou uma lupa na questão da sobrevivência das fêmeas até os 12 meses de idade. A gente viu que tinha muita oportunidade para melhorar. Aí, quando a gente faz a análise detalhada, eu saio do contexto da população e vou no detalhe. Então, nós listamos as fêmeas que estavam morrendo até 1 ano, foram 70 mil fêmeas aí que a gente avaliou, e fomos entender o motivo das baixas. Então, uma das coisas que a gente encontrou é que o que é muito comum é a incorreta identificação dos motivos de descarte ou de morte das bezerras. Isso atrapalha muito a análise. Então, eu separei, para entregar uma análise mais correta, a gente desqualificou as fazendas inteiras que não tinham um volume de identificação de bezerras adequado. Então, todo mundo que tinha mais de 30% de causas como desconhecida e definida a outra, a gente não qualificou, porque eu queria entregar uma análise das causas mais comuns de mortalidade das fêmeas até 1 ano de idade, com base em dados confiáveis. E o que nós encontramos não foi nenhuma surpresa, né? 21% diarreia, 20,5% complexo de tristeza parasitária, pneumonia quase 15%, e assim vai. Então, o que é comum é comuníssimo, né? Isso nos dá um caminho, porque manejo, sanidade, estrutura, equipe, para a gente poder ter um incremento nesse indicador que é tão importante, afinal, é o futuro do rebanho. Essa leitura é sobre a taxa de sobrevivência. Fizemos uma outra leitura, também com os dados do ILB2, relativa agora à questão do descarte de vaca, né? A taxa de mortalidade e descarte voluntário de vaca. Tá? Então, se foi venda comercial, não entra nesse índice, os valores são altos, e quando você analisa as causas de descarte voluntário e morte, também
a gente percebe que tem muita fazenda que perde a oportunidade de identificar adequadamente as causas mortes das vacas, e fizemos a mesma coisa, selecionamos só aquelas fazendas que tinham, como a gente tem muito rebanho, muito dado, a gente consegue fazer essa qualificação da fazenda para compor uma análise mais detalhada, como foi o caso da taxa de mortalidade. Tá? Então, o que a gente verificou aqui? Os problemas, as maiores causas de descarte de vaca, o que é comum nisso, problema reprodutivo, na casa dos 22%, mastite, um pouco mais aqui, um pouco menos no perfil de gado mais puro e um pouco mais no perfil 2 e 3, problema de casco, né? Um pouquinho menos aqui no perfil 3, talvez pela questão de ter mais, não ser tão confinado. Complicação pós-parto destacou bastante aqui, e acidentes diversos também foi um número que me chamou a atenção, e a gente vê que não são coisas com grau de complexidade que a gente pode atuar e diminuir esses números também, tá? Os detalhes estão disponíveis para vocês. Mais uma análise, aí é só a curva do acumulado aqui, ó, acidentes, isso aqui é o Pareto aqui da causa de morte de vaca. Aí, quando a gente foi fazer o boletim 3, a gente fez o lançamento no Congresso Brasileiro de Qualidade de Leite. Aí nós resolvemos fazer uma análise de alguns parâmetros que não estão na composição da nota do ILB. Por quê? Porque o percentual de fazendas que lançam célula somática ou análise de leite no tanque, ele é pequeno. Porque para uma fazenda entrar, ser pontuada no ILB, ela tem que ter informações em todos os parâmetros, tá? Então, é muito comum uma fazenda, às vezes, me perguntar por que a minha nota não foi calculada? Porque ela não faz algum tipo de processo que é necessário para eu ter a visão completa da fazenda. Então, se a pessoa não lança, por exemplo, descarte de vaca, passa o ano inteiro uma fazenda de 300 vacas, não morreu nenhuma vaca. Claro que não está sendo feito um lançamento. Então, essa fazenda ela é desqualificada pelos critérios, porque eu quero calcular a nota com base em dado confiável e não em dado faltando. Então, para não diminuir a amostragem seria mais ou menos 40% do que a gente tem hoje, eu não pude colocar os critérios de qualidade do leite dentro do cálculo do ILB. Mas eu posso analisar as fazendas que qualificaram para o ILB, quantas delas têm os dados, e foi o que eu fiz nessa análise aqui. Conforme as pessoas forem sendo mais detalhadas no lançamento de dados, a gente pode criar, mesmo dentro do ILB, algumas categorias de qualidade também. Então, é fácil aumentar, né? A forma de cálculo base do ILB, eu não pretendo alterar, porque a série histórica dela é muito importante. Mas isso não impede que a gente entregue, conforme os bancos forem ficando mais completos, com o passar dos anos, dados adicionais, análises adicionais, como foi o caso da qualidade do leite. Tá? Então, nesse gráfico aqui, a gente vê que quanto maior a nota da fazenda, melhor é a CCS no tanque. Então, fazendas com pontuação menor estavam no limite aqui, fazendas com pontuação melhor têm a qualidade do leite melhor. Outra análise que a gente fez é quantos por cento das fazendas, pela nota do ILB, tem CCS igual ou menor que 500 mil células. Então, a gente vê que quanto maior a nota, melhor a qualidade do leite. Quando a fazenda tem nota 6 ou superior, 88% das fazendas estão abaixo desse limite. Ou seja, há uma correlação direta de todos os outros parâmetros com a qualidade do leite. Então, fazendas que têm notas altas, que tratam todo o processo produtivo, elas também tendem a ter cuidado com essa etapa da qualidade do leite. Deu um pouquinho de lógica. Aqui uma análise em relação a quantas fazendas foram analisadas pelo perfil, 1, 2 e 3, e o percentual de fazendas com CCS adequado aqui. Tem rebanhos mais puros, estão com as informações com qualidade de leite melhor. Isso aqui também fala quantos por cento de mastite subclínica pela nota. Mesma coisa. Quanto melhor a nota, melhor o índice de mastite subclínica. Deu lógica aqui.
Na edição 4, a gente entregou, foi a última coluna da revista Leite Integral, é desse mês. A gente fez uma análise também que tem muito a ver com reprodução, que é o impacto da idade ao primeiro parto na produção de leite da primeira lactação. Porque às vezes a gente acha que a idade ao primeiro parto ela vai impactar só no tempo de permanência da fêmea na fazenda, e não é isso, né? Os estudos mostram que quanto mais tardio o parto, há um impacto relevante aqui na produção de leite da vaca, além das outras coisas que a gente já sabe, né? Então, isso aqui foi se comprovando. Também não adianta parir muito cedo e não dar a estrutura para a fêmea, tá? E a gente percebe também que há uma diminuição importante aqui ao longo da produção, conforme maiores idades do primeiro parto. Isso aqui é uma simulação econômica, nesse artigo a gente trabalhou, esse artigo eu fiz junto com o Matheus, do REAC, e a gente sempre procura dar um viés econômico a essas análises. Da mesma forma que a qualidade do leite, a gente não pôde contabilizar para o índice, porque o volume de lançamentos era pequeno, na parte de gestão econômica, o nosso desafio é porque as pessoas fazem a parte de acompanhamento de gestão econômica e financeira delas de forma muito diversa. Então, sempre que a gente vai fazer simulação econômica, a gente utiliza dados reais de fazendas assistidas pelo Reagro, e a gente consegue ter uma parametrização de dados reais, de custo de produção, e etc., para a gente fazer essas simulações, né? Então, nessa simulação aqui, baseado no econômico dessas fazendas, a gente vê que a gente pode ter até 13% de perda nesse cenário com a idade ao primeiro parto de 25 para 30 meses. Na última edição, na última edição, que é essa que a gente está mostrando hoje, eu também entreguei uma análise diferenciada, só que nesse caso a gente trabalhou com uma questão que está muito relativa com a nossa época também, o desafio da consolidação de fazenda, com essa questão da escala. Eu quis fazer uma avaliação para verificar se o tamanho da fazenda tinha relação com o desempenho dela representado pela nota. Então, aqui é a distribuição das fazendas dentro dessa edição, da 5ª edição do Índice de Agro-Leite Brasileiro, que avaliou 929 fazendas. A gente tem fazendas em todas as etapas, aí 27 até 100 vacas, 16 de 101 a 200, 33 de 201 a 300 e 24 acima de 300. Aí eu perguntei, o que a gente fez a correlação? Tem diferença? Se a fazenda for muito pequena, ela vai ter nota pior do que a fazenda que é muito grande? Não, não tem. Tá? Então, você vê que a primeira faixa, que é até 100 vacas, ela é muito similar à faixa maior, que é acima de 300 vacas. As intermediárias, inclusive, ficaram mais baixas do que ela. E quando eu pergunto para o sistema quantas fazendas estão acima da nota média, o desempenho das fazendas menores é similar na nota geral às maiores. 53% das fazendas na primeira faixa, na menor, tem nota maior do que a média, e acima de 300 vacas, 52%. Ok, gente, a minha parte está completada no tempo. E aí agora nós vamos fazer a análise completa, que a gente preparou dados inéditos. Cortei o dobrado aqui para combinar as coisas que o Zequinha queria, mas eu acho que a gente conseguiu produzir análises bem interessantes. Zequinha, você quer começar o compartilhamento aí para você ter domínio do pointer? Vamos lá. Eu vou parar o meu compartilhamento, você vai começar o seu. Parei. Aí agora o Zequinha vai compartilhar para ele poder ter controle do pointer lá. Está compartilhando? Gente, quando no final. O arquivo não está aparecendo. Ô, Zequinha, vamos fazer no meu então? E Isso. a gente. Você me fala o que você está compartilhado meu ainda, não, eu parei, né? Beleza. Agora. Eu não estou partindo. Não, não tem problema. A gente
Voltou? Beleza. Aí, se você quiser apontar alguma coisa, você me fala que eu aponto, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Então, obrigado aí, Heloísa. Pessoal, obrigado pela participação. Desculpa as pequenas falhas aí. Gostaríamos que tivesse com o Bernardo. Infelizmente, não foi possível, mas com certeza, se Deus quiser, vamos fazer esse ano o nosso evento ainda, né? Então, vamos para o próximo slide. Luiz? Tá. Então, o que é esse slide aqui que a Luiz fez com a gente, né? Então, na verdade, ela, igual ela já comentou, ela separou os animais em gado holandês, né? Perfil 1, intermediário, né? De acima de 3 quartos e mestiço. E nós vimos aqui a média geral de taxa de prenhez, né? A média geral de taxa de prenhez, então, é em torno de 16% nas 3 categorias. Então, se olhar assim, aparentemente elas são próximas. Mas o ponto a ser salientado aqui é que o top 10%, né, na realidade, está em média de 23% de taxa de prenhez, ou seja, uma grande oportunidade de melhoria dentro da fazenda. Se a gente lembrar lá, a taxa de descarte, das maiores taxas de descarte é por reprodução. Então, na realidade, nós temos que trabalhar melhor, de alguma forma, a reprodução, no caso aqui, a prenhez dos nossos animais, para que tenha menor taxa de descarte por reprodução. Tá? Então, a média é 16, a top é 23, né? Então, deixando a oportunidade aí, vamos pensar de 16 para 24 pontos percentuais aí, é uma grande oportunidade de melhoria. Então, agora a gente vai tentar decompor um pouco os dados para tentar entender o que está acontecendo. Próximo, por favor. Claro. Aqui é para salientar o número de animais, né? Então, o número de vacas de inseminações, 430 mil, e o número de rebanho, 800 rebanhos. Então, só para deixar claro que é um número bem razoável de animais e de rebanhos que nos dá tranquilidade para ver que a fidelidade dos dados, né? Então, a gente vê o que os dados estão mostrando que é o que faz sentido, né? O próximo. É só para fazer um comentário, por que não tem 939 rebanhos? Porque tinha alguns rebanhos que a quantidade de tentativas era pequena e eu achei mais adequado trabalhar com rebanhos mais robustos, tá bom? Vamos lá, próximo. Então, nós vamos falar basicamente, tá, em termos de reprodução, você compõe dois cenários, taxa de serviço, né? E a taxa de concepção. A taxa de serviço nada mais é que a nossa capacidade de inseminar a vaca. E a taxa de concepção é a capacidade da vaca de emprenhar. Então, a taxa de serviço, que a gente vai estar contando um pouco mais, é algo que a gente pode mudar amanhã, né? Se a gente fizer uma boa rotina de trabalho, de reprodução em uma fazenda, a gente consegue alterar rapidamente a taxa de serviço. Já a taxa de concepção um pouco mais complexa, alterar, são vários fatores envolvidos, né? Então, a gente vai tentar decompor os dois, mostrar os dois números para vocês e ver onde que podemos atuar mais rapidamente, visando melhorar os resultados de reprodução da fazenda e, consequentemente, diminuir o descarte e aumentar a leite. Próximo. Então, aqui, o que a Heloísa fez para a gente? Para tentar respeitar o subgrupo de animais. Então, ela separou por quartil dentro de cada grupo. Dentro de cada grupo. Então, o predominante europeu, né? Europeu, então, primeiro, pensar na média de até 22, de 22 a 28, 28 a 31 e acima de 31. Então, as médias não são semelhantes, porque, na verdade, a distribuição dentro de cada subgrupo de animais. Então, lógico, o holandês, a média de produção maior, depois, no caso aqui, é 3 quartos, e depois aqui, abaixo de 3 quartos. Então, para a gente ter noção, que a gente estiver falando do quartil, em termos de produção de leite, mas respeitando, né, os subgrupos dentro de cada classe de animais. No caso europeu, acima de 3 quartos ou abaixo de 3 quartos. Próximo. Então, agora nós vamos estar falando aqui de europeu, né, no caso holandês. A parte também de holandês, separando por primíparas e multíparas. Primíparas e multíparas, tá? Então, o que a gente está vendo aqui?
Zequinha, desculpe te interromper. Será que você pode falar um pouquinho mais alto? Tem algumas pessoas que estão pedindo. Não é todo mundo, não, mas às vezes, se você puder. Ok. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, aqui nós estamos falando de holandês, primíparas, de rebanhos de menor para maior produção. Então, a taxa de serviço, 46 a 58. O que isso quer dizer? Quer dizer que os rebanhos, né, que têm maior produção de leite estão tendo, inclusive, maior serviço. Será que está acontecendo nas multíparas? Vamos ver nas multíparas. Exatamente a mesma coisa. Ou seja, rebanhos com maior produção de leite, rebanhos holandeses com maior produção de leite, está tendo maior serviço, tanto em primípara quanto em multípara. Tá? Então, na realidade, deixando claro para nós que, no gado holandês, ainda tem oportunidade, bastante oportunidade de aumentar o serviço. Se a gente for olhar a concepção nas primíparas do caso, tá? De 36,5 para 38,5. Então, vamos falar que é melhor ou pior, vamos pensar que é bem semelhante, ou seja, tem diferença de concepção entre os rebanhos. Tá? Então, se olhar nas multíparas, exatamente a mesma coisa, dentro do holandês. Então, o que interessa, na verdade, é a prenhez, ter mais vacas prenhas no menor espaço de tempo. Então, aqui, por esses dados que eu preparou para a gente, nas primíparas estão tendo maior prenhez, tá? Nos rebanhos de maior produção do que nos rebanhos de menor produção. A mesma coisa multíparas. Aqui, entre aspas, aquele conceito de vaca de maior produção tem pior reprodução, fica deixando claro que fazendas que têm maior produção de leite, provavelmente não estão fazendo o melhor manejo reprodutivo, manejo geral da fazenda, que está permitindo, inclusive, ter maior prenhez, mais vacas prenhas no menor espaço de tempo. Tá? Então, aqui deixa claro para nós que tem oportunidade para melhorar mesmo em todos os subgrupos aqui, né? Todos os grupos de animais, mas tem maior oportunidade de melhorar ainda, principalmente nas fazendas que têm menor produção de leite. Então, vamos fixar um número aqui, ó, 54 de serviço e 36 de concepção, 54 e 30. Então, esse é o número que nós estamos vendo aqui dentro do holandês. O próximo. Intermediário, acima de 3/4. O mesmo cenário, né? Aqui, 45 de serviço e 40 de concepção. Tá? Aqui, 45 praticamente de serviço e 35 de concepção. Então, na realidade, o serviço foi menor nesse grupo acima de 3/4 que na holandesa. Mas, na mesma linha de raciocínio, as fazendas que tinham maior produção de leite também tiveram mais serviço. Então, essa palavra está tendo uma associação em fazendas que têm maior produção de leite, estão tendo maior serviço. Aqui na taxa de concepção, o que não aconteceu no holandês, aconteceu aqui, eu vou falar um pouco, né? As fazendas que tinham maior produção de leite, a concepção foi menor no grupo de primíparas de maior produção em relação a de menor produção e também no grupo de multíparas. Então, aparentemente, está faltando nesse subgrupo de animais alguma estratégia a mais em termos de saúde. Zequinha, Na concepção. Então, não assusta não, é porque eu conectei. Foi um pouco menor nesse subgrupo intermediário, tendo parte porque caiu o serviço, tendo parte mesmo tendo mantido ou melhorado a concepção. Então, deixando claro que o serviço é a estratégia que deve ser colocada efetivamente dentro das fazendas, principalmente, nesse caso aqui, olhando na fazenda acima de 3/4. Agora, abaixo de 3/4, né? Abaixo de 3/4. Novamente, leite, fazendas que têm mais leite, dependendo no grupo de primíparas ou multíparas, tiveram mais serviço. Ou seja, isso aconteceu em todos os subgrupos, né, de raça, né? Fazendas que estão produzindo mais leite, independente do subgrupo genético que está utilizando, estão tendo melhor taxa de serviço. Melhor taxa de serviço em todas as fazendas. Então, provavelmente, estão utilizando melhor as ferramentas, que a mais comum é a IAPS, né?
e, com certeza, isso está ajudando bastante a aumentar o serviço desses animais. Mas, se você olhar aqui também, o subgrupo, entre aspas, menos que 3/4, né, teve o pior serviço em relação acima de 3/4 holandês. Então, o holandês teve maior serviço do que acima de 3/4, do que abaixo de 3/4. Então, fazendo esses dados aqui com o menor grau de sangue holandês no caso, deveriam estar mais focadas em aumentar o serviço, já que a competição é melhor, mas não aumentou a prenhez. Então, são grupos fazendo que na data tem grande oportunidade de ter mais vacas gestando no menor espaço de tempo, principalmente sabendo que são animais que talvez tenham menor persistência e, consequentemente, mais importante ainda, emprenhar mais rapidamente. Então, nessas 3 figuras aí, quadros que a gente viu, ficou claro para nós que a variação de concepção é menor nos subgrupos do que a variação de taxa de serviço. E taxa de serviço está associada à estratégia de rotina reprodutiva, né? Então, deixando claro que provavelmente a rotina reprodutiva nas fazendas com animais com maior grau de sangue holandês está mais intensa, né, do que nos animais com menor grau de sangue holandês. Então, a oportunidade para os rebanhos melhorar a eficiência reprodutiva. Próximo. Tá. Aí separamos por Bel na primeira e A no gado europeu, no caso holandês, nas primíparas. Então, se você atrasa para fazer a primeira inseminação, assim, abaixo de 60 a 60, por exemplo, 70 a 80 e acima de 80, você está diminuindo bastante a taxa de serviço, né? Está diminuindo bastante a taxa de serviço, tanto em primíparas quanto em multíparas, né? Então, não devemos, né, atrasar para inseminar os animais, porque, na realidade, com isso a prenhez diminui e, consequentemente, teremos menos vacas gestantes no menor espaço de tempo. Consequentemente, um BEL mais longo ou uma menor proporção de vacas em lactação. Então, toda vez que eu atraso para inseminar a vaca, por exemplo, acima de 31, a idade da prenhez é menor. Então, toda vez que insemina a minha vaca mais rapidamente, a prenhez é maior. E é aí que vem os principais pontos de um protocolo de APF. Eu libero as vacas, né? Faço o protocolo, insemino todas as vacas, imediatamente após o período voluntário de espera, por exemplo, um intervalo de 14 dias, e, consequentemente, o meu período, a taxa de prenhez no primeiro ciclo vai ser de praticamente 100%, né? Se não for 100%, eu estou deixando vaca sem inseminar. Então, tem um parâmetro interessante para mim, com esses dados aqui, para ter a percepção de como que está a inseminação assim que eu libero meus animais. Então, aqui, deixando claro, se eu insemino a minha vaca mais cedo, e isso aí vem através de fazer um protocolo na maior proporção possível de animais, eu tenho a maior prenhez e uma maior velocidade para emprenhar meus animais. Isso tanto nas primíparas quanto nas multíparas. O próximo. A mesma coisa nas acima de 3/4, né? 55 para 35 de serviço, 55 para 35 de serviço, né? Então, na realidade, se eu atraso, se eu libero as vacas e não insemino, o que acontece, independente do grau de sangue, é que o serviço diminui de 20 para 15, de 18 para 13, ou seja, 5 pontos percentuais. Então, assim, esses dados sugerem claramente que devemos intensificar o nosso manejo reprodutivo de protocolo de APS imediatamente para fazer o primeiro serviço nos nossos animais. Luiz, voltam para mim, por favor. Então, aqui a concepção, quando eu ensinei mais cedo, foi 36 para 40, 4 pontos percentuais, 31 para 34, vamos pensar 3 a 4 pontos percentuais no holandês, né? Agora vamos ao próximo. Acima de 3/4, de 35 para 40 e poucos aqui, de 31
Então, vamos pensar 7 pontos percentuais. Então, uma pode falar assim, mas vai cair a concepção? Sim, cai a concepção. Estou ensinando mais rapidamente, mas eu estou ensinando a maior proporção de mais rapidamente, entregando mais rapidamente e tendo mais treinamento. O que interessa na realidade na fazenda não são os fatores isolados, o conjunto deles, ou seja, não adianta ter um serviço baixo, uma concepção alta, e na verdade o que interessa para mim é ter vaca saindo mais rápido que dentro do sistema de produção. O próximo. Aqui vacas abaixo de 3/4. Novamente, né? 50 de serviço para 30. De 50 para 30 na primeira e na multipla. Deixando bem claro, dentro desses dados, a maior oportunidade que nós estamos tendo em termos de melhoria de eficiência produtiva é exatamente no grupo de animais vacas abaixo de 3/4. É um grupo de animais que mais precisa ter uma melhor reprodução, porque na realidade já tem uma menor resistência. Então, na verdade, é o grupo que deveria mais, do nosso ponto de vista, estar tendo um maior serviço mais rapidamente, para entregar mais rapidamente os nossos animais, para ter uma maior produção por dia de intervalo necessário. E a concepção também aqui que está um pouco mais cedo, mas o que interessa novamente é para ele, de 18 para 12, de 18 para 12. Então, aqui a concepção também caiu seu atraso, entre aspas, melhorou seu atraso 3 sem terminar, mas o que interessa é o fator, os dois fatores, né? Então, aqui de 18 a 12 e aqui de 18 a 12 também. Então, o gado mestiço também sofrendo bastante por menor taxa de serviço e mesmo ela tendo a melhor concepção, na verdade, isso não está impactando melhor concepção, não está impactando efetivamente na reprodução, porque está tendo um menor serviço. Próximo. A Heloísa fez essa marca aqui para a gente ter noção, fazendas que usam mais o APS, né? Na primeira informação, mais de 75, entre 25 e 50, até 25, que praticamente não tem dados de EPS. Então, quanto mais usa o EPS, maior o serviço, independente do gado europeu, que também primíparas e multíparas. Mais o EPS, é lógico, mais serviço. E a concepção, entre aspas, caiu aqui 5 pontos percentuais, e que caiu, entre aspas, 3 pontos percentuais. Mas em termos de prenhez, de 17 para 15 e de 20, nesse caso aqui também ficou 20. Então, na verdade, alguém pode falar, mas não seria melhor não fazer IFR em primícia? Se olhar esses números, sim, mas tem que saber que essa fazenda, esses animais que estão sendo feitos dessa forma, se não tiver uma alta metodologia, tem um alto risco de ter uma falha na metodologia de informação dos animais e, consequentemente, diminuição da prenhez, né? Então, é muito mais, eu encaro a ferramenta de ETS como uma ferramenta de gestão dentro do sistema. Eu corro menos risco de ter menos vacas gestantes. Próxima. Zequinha, mas só para comentar que nas multíparas... Próximo, por favor. Perdão. Isso, intermediário, acima de 3/4. Também as fazendas aqui, né? Grande número de fazendas usando mais que 75, aumentando o serviço, né? De 38 para 48. Cai aqui um pouco a concepção. O que interessa é para ele de 18 para 16 nas primíparas, né? E de 16 para 14 nas múltiplas. Então, novamente, muitas vezes, corre-se o risco de cair um pouco a concepção terminando mais rapidamente, mas eu tenho mais vacas gestantes. Lembrando que aqui que vem a qualidade do protocolo, a qualidade do manejo dentro do sistema, né? Tem protocolos, né, claramente, que têm a capacidade de aumentar a concepção em relação ao IA convencional. Então, existe diferença entre os protocolos, tem alguns que têm maior capacidade, potencialmente maior capacidade de aumentar a seletividade. É aqui que vem a definição da estratégia de pré-sincronização com o protocolo para usar o melhor possível para ter o melhor resultado na primeira ensinação. Próximo. E menos de 3/4. Novamente, né? De 40 para 43, de 41 para 46. Ou seja, usou menos de ATF para ter um menor prenhez. E a diferença na fertilidade, né?
43 para 37, 38 para 35. Tá? Então, tem tão grande diferença assim, mas nesse subgrupo de mais vacas abaixo de 3 quartos, na verdade, a prenhez média, você está precisando trabalhar um pouco mais para melhorar. Então, está aqui 17, 16, 16 e 16 entre aspas. Então, onde nós temos mais oportunidade de empregar mais tratamento nos nossos animais. Então, basicamente, né, outro ponto a ser considerado, tem mais um slide? Não, é o último. Né? Depois a Luísa vai fazer o comentário, eu só queria, sobre as novilhas, né? Se vocês olharem os dados de novilhas, são muito interessantes, né? Grande parte dos nossos dados que a gente tem dentro do grupo geral, inclusive, né, a idade do primeiro par das novilhas está muito espaçada. Então, tem muitas fazendas utilizando mais intensamente o protocolo reprodutivo nas vacas e menos intensamente nas novilhas. Simplesmente porque a novilha está aparentemente está mais fria, está fria para a progesterona, mas a taxa de serviço de novilha tem sido muito baixa. Então, nós dá uma distribuição muito grande na aparição de novilhas. Você vê claramente um dado interessante que perde a eficiência, por exemplo, ali, a novilha que pariu 2 ou 3 vezes mais velha, teve menor eficiência produtiva. Né? Então, acho que é algo dentro do nosso bate-papo aqui que a gente deveria preocupar e ficar como alerta, né, que nós temos que aumentar a prenhez em vacas e em novilhas. E a forma mais lógica de aumentar a prenhez em vacas é aumentar a proporção de vacas gestantes dentro do período voluntário de espera ou IATF, que tem a capacidade de aumentar a fertilidade dessa inseminação. E nas novilhas também. Então, se eu liberar a novilha, por exemplo, com 13 meses, né, no meu ponto de vista, todos deveriam estar recebendo um protocolo de IATF imediatamente a seu intervalo de 14 dias, assim que eu liberei. Né? Para quê? O intervalo de 6 meses para parir, a só 3 meses para parir. Mas com certeza, tenho certeza absoluta que vai diminuir, vai aumentar o retorno em relação à produtividade das suas primíparas, como foi, de alguma forma, mostrado nos slides anteriores. Então, na verdade, precisamos otimizar o manejo reprodutivo, ou seja, fazer uma rotina reprodutiva maior nas fazendas, né? Porque tem vezes que tem fazendas com excelente resultado, acho para eles em torno de 25%, né? Então, assim, que tem a média de 25%, tem algumas acima, né? E com certeza tem fazendas abaixo de 12%. Então, tem a reprodução impactando no dela, impactando a proporção de vacas em lactação, vai impactar a produção média do rebanho. Isso aí vai impactar, com certeza, no fluxo político aí produzido. Então, aqui, simplificando que a ferramenta de EFF não é uma ferramenta reprodutiva, é uma ferramenta que aumentar a eficiência produtiva dentro do sistema de produção através da melhoria da reprodução. Então, acho que o EFF, o nutricionista, o de genético, de saúde, né? Não deve ter IATF apenas como das pessoas que trabalham com a reprodução. Deve ter IATF como uma ferramenta que permite maior produtividade da fazenda, como várias outras tecnologias disponíveis. Então, era esse o recado rápido que a gente tinha para passar aí para vocês e estamos disponíveis aqui para depois atentar. Obrigado. Ótimo, Zequinha. Muito obrigada. Por isso que a gente dá um peso grande à taxa de prenhez no cálculo da nota global do ILB, né? Porque a gente sabe que... Alô? Oi, Zequinha. Alô? Oi. Eu estou te ouvindo bem. Alô? Eu estou te ouvindo bem. Fala com ele aqui. Fala que eu estou ouvindo bem ele. Que... Alô? Gente, então vamos lá. Alô? Oi, Zequinha, eu estou te ouvindo bem. Fala aí, Leonor, no fone. Gente, nós vamos acompanhar agora as perguntas, tá? Já tem algumas perguntas. A gente vai agora acompanhar todo mundo no webinar, tá bom?
Isso. Se ele quiser, ele pode tirar o som da tela dele, que ele vai ouvir por lá. Isso. Desculpa, vamos lá. Ele vai falar de novo? E aí, Zequinha, pode falar. Leonora, você já tem... tem uma coisa muito importante que eu tenho que falar. Vê se você está ouvindo aí, Léo. Tá tudo bem? Okay. Gente, então vamos lá. Vocês sabem que no primeiro ano do ILB, a gente premiou a fazenda mais bem pontuada de todas, né? Que foi a Fazenda Cobiça, lá de Três Corações, do Marcelo e do Marcílio Branquinho. Já conversamos muito com eles, espero que... Eu sei que a Giovana estava inscrita, não sei se ela está assistindo, mas esse ano, novamente, eles são bicampeões, né? Primeiro lugar absoluto, com 8,86 pontos. Então, vamos fazer a coleção de troféus aí no escritório da Fazenda. Parabéns novamente. Mas eu estava esperando completar essa quinta edição, porque é uma categoria que eu queria muito premiar, que eu acho que é muito louvável também, é a categoria da Fazenda que teve um desempenho mais notável em termos de evolução de pontuações, tá? Então, a gente tem a premiação na categoria que galgou mais posições aí e foi para o top 5 das 5 fazendas mais bem pontuadas no Brasil, é a Agropecuária Santa Helena, do Felipe Guimarães Acar, localizada em Prata, Minas Gerais. Ela galgou várias posições, está no top 5 e com excelente pontuação de 8,10. Então, parabéns aos ganhadores. Está aí, Léo? Parabéns aos ganhadores e muito merecidos prêmios. Quando puder, chegarão à mão dos senhores com um forte abraço também. Tá? Só para comentar, recapitulando, quem quiser, a gente já vai para as perguntas agora. Quem quiser acessar, se cadastrar, é só acessar o site, preencher o formulário e vai ter acesso às informações. E quando vocês fizerem isso, a visão que vocês têm... O que é a plataforma ILB? É um programa que fica online e vocês podem acessar várias informações com o convite feito. E agora a gente já pode partir para as perguntas. Vamos lá, Léo, o que você tem aí? A Leonora está me ajudando a gerenciar o chat. A pergunta do Djanir de Souza. Todas as fazendas que usam o IDEAGRE são avaliadas? Não, Djanir. A gente tem quase 5.000 fazendas. De leite deve ter na casa de 4.000. Mas a fazenda, para ela entrar para a base de cálculo do índice IDEAGRE do leite brasileiro, ela tem que cumprir uma série de requisitos, tá? Quais são eles? Os dados têm que estar lançados de forma sistemática. Ela tem que estar no IDEAGRE há um certo período de tempo, porque senão a fazenda que foi cadastrada hoje, ela não tem histórico para a gente calcular. E o backup enviado na nuvem, que é facultativo, tem que ser enviado de forma rotineira. O resultado individualmente, o resultado dele também, o resultado, teria como ver esses dados individualmente? Não, só a própria fazenda que pode ver, tá? Então, se você tem fazenda no IDEAGRE, quer saber se sua fazenda entrou, você vai acessar a sua conta no IDEAGRE Web, tem um botãozinho lá, ILB, e a fazenda associada a você que tiver pontuado, se qualificou, você vai conseguir a nota. Mas só a fazenda do cliente que vai conseguir ver. André Luiz Claudino de Souza. Da Silva. Perdão, é da Silva de Souza. Da Silva. André, você está perguntando se as taxas apresentadas comparando com a produção foi levado a consideração o uso ou não do BST. Não, nós não avaliamos isso, tá? É uma sugestão boa, podemos avaliar. Mas esses dados que eu fiz para o Zequinha, não. Zequinha, uma pergunta para você. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Beleza. Só um minuto que eu vou falar a pergunta, tá? Ela está pondo na tela grande. Quem que é a pergunta, Léo? A pergunta é do Leonardo. Leonardo. Só do Leonardo, só tem primeiro nome. O que o Leonardo quer saber? Ah, tá. Ele está perguntando a sua opinião sobre a taxa de Perez. Ah, já sei. Sabe que a taxa de Perez, que a gente leva em conta a aptidão no período?
Porque tem duas formas de calcular, né? Antigamente a gente calculava tirando um retrato das vacas que estavam aptas no primeiro dia do período, seguia elas até o final. Hoje, os cálculos evoluíram e, à medida que as vacas vão saindo do período de espera voluntária, a gente aplica uma taxa de correção para voltar essas vacas para o universo de vaca apta. O que o Leonardo está perguntando é, eu entendo que qual que é a sua opinião desse método que não leva em conta a saída de aptidão no período ou que leva em conta? Qual que você prefere? Na verdade, assim, a forma de calcular, né, a forma intrínseca do sistema de calcular, o que interessa mesmo é emprenhar a vaca mais rapidamente. Então, vamos pensar assim, a fórmula que permite maior fidelidade e capacidade nossa de detectar corretamente, né? Eu libero a vaca com 60 dias, só para facilitar a conta. Vamos pensar que é 21 dias o número aí. Depois, mais 21 dias. Dá 20% de taxa de prenhez na primeira e 20% na taxa de prenhez na segunda. Então, aos 100 dias na minha fazenda, a forma de eu checar isso aí, eu tenho que ter 40% dos meus animais restantes, né? Todos os animais estão entrando na conta. Então, hoje, assim, temos alguns dados até que mostram que o porquê que é 21, qual que é a proporção de 21, o problema que nós conseguimos taxa de serviço maior que é 70, né? Tem alguns dados mostrando que a taxa de luteólise não é tão correta igual está no livro, né? Ou seja, a vaca deveria voltar com 21 dias. Então, tem outros fatores fisiológicos atrás da não possibilidade de ter uma taxa de serviço acima de 70 muitas vezes. Tá ótimo, Zequinha. A Giovana, da Cobiça, mandando agradecendo o prêmio, está no grupo. O Leonardo está perguntando, ele está complementando a pergunta dele, porque no geral, Zequinha não usa, que no geral você não usa essa com aptidão no período. É isso que ele está falando, talvez seja por isso que deu, quando você faz o gerar leite das OETs lá, que lá o cálculo é sem saída do PEV. É isso que ele está falando. Não, lá na verdade a gente não faz taxa de prenhez, a gente faz taxa de competição, né? Porque a gente não tem o acompanhamento dos animais ao longo do tempo. Então a gente tem o serviço do animal. Se ela ficou gestante ou não, e os dias em lactação que ela foi inseminada. Dentro da nossa sistemática, a gente não tem efetivamente a taxa de prenhez. Tá certo, eu sei disso, a gente manda muito dado para lá. O Kleber está perguntando, essa é para mim, se tem um índice de ATF com semi-sexado ou normal. Tem, o Kleber, mas tem a fazenda que vai... A gente pode fazer isso também, né, Zequinha? Abrir esses dados para o futuro. Mas aí não está no contexto de análise de população. Tem a ferramenta disponível no software. Tá? Mas, geralmente, quando a gente faz a análise de reprodução mais avançada, igual a gente disponibiliza dados para o Gerar, que aí o Zequinha faz isso, o Thiago lá da Alta, lá no Concept Plus, essas análises de população, assim, no detalhe das tentativas, geralmente são os programas que fazem. O cliente pode fazer no software IDEAG, mas no contexto do índice global, assim, eu acho que talvez não tenha muito sentido. Só um comentário. Aqui foi muito mais uma visão macro do sistema, né? Deixando claro que os rebanhos de animais menos holandeses estão tendo, entre aspas, uma pior eficiência reprodutiva, simplesmente porque está tendo menor serviço. Então, se vocês, quem está escutando, fala assim, não, os rebanhos nossos de gado menos holandês tem uma grande oportunidade de aumentar a proporção de vacas gestantes, aumentando o serviço, melhorando a rotina reprodutiva, né? Perfeito, isso mesmo. O foco mais é olhar a oportunidade. Ele tá. O Vonei está perguntando: esses animais eram vacinados para doenças reprodutivas para ter essas taxas de ETF? Nós não entramos nesse detalhe. Eu peguei o dado da população só. Né? Novamente, esse nível de detalhamento, geralmente quem faz é o pesquisador da área de reprodução.
o Zequinha pode ter a resposta lá, se dá muito, a diferença que dá nas taxas com vacina ou sem vacina, Zequinha. Na verdade, tem experimentos mostrando que vacinação contra a doença da reprodução tem o potencial de aumentar a proporção de vacas gestantes, né? Então, hoje se sabe que perda de gestação é um grande problema e que doença da reprodução impacta nisso aí. Então, essas fazendas, assim, não tem discussão, no meu ponto de vista técnico, né? Nós temos que usar vacinas de reprodução, boas vacinas de reprodução. Nós estamos passando por um cenário aí que o nosso sonho é ter uma vacina, né? Então, quando a gente tem uma boa vacina, a gente tem que usar a vacina. No meu ponto de vista, a gente deveria usar a vacina. Acho que não tem discussão se vai aumentar, se vai diminuir a perda. Tecnicamente, diminui. Então, na verdade, essa é a discussão. Essa daí foi boa. Bom, tem uma pergunta do Evandro. Ele está perguntando se as taxas de serviço mais baixas em novilhas não estão associadas ao sistema de criação. Só que nós não avaliamos novilha, tá, pessoal? Se alguém entendeu isso, entendeu errado. Nós avaliamos vacas primíparas e multíparas. Então, nós não mostramos taxa de serviço de novilha aqui, não. O Zequinha até me pediu, né, Zequinha? 45 minutos do segundo tempo, eu falei para ele que ficava para a próxima. Só um comentário. Eu fiz esse comentário porque a gente vem percebendo, dentro do Grupo Geral, há mais de 3, 4 anos, né? E as novilhas, as fazendas intensificaram mais a utilização de manejo reprodutivo nas vacas, né? Começaram a usar protocolos mais intensamente em vacas, mas as novilhas não proporcionalmente. Então, é uma grande oportunidade de melhoria dentro do sistema. Eu falei das novilhas para vocês verem a figura ali, que atraso, idade ao primeiro par de novilhas, tem impacto econômico grande dentro do sistema. Além de potenciais outros problemas, né? Aumenta o custo de produção, em vez de estar com 24, para com 27, 28, né? Então, for 4 meses a mais comendo, 4 meses a menos produzindo, né? Então, assim, eu acredito que o retorno econômico, inclusive, é maior que aquele que está mostrando ali. Mas é só para falar, poxa, nós estamos trabalhando bem em vacas, os dados em vacas são importantes, mas em novilhas nós estamos, do meu ponto de vista, patinando. Nós temos que trabalhar mais intensamente também as novilhas e ter resultados mais positivos nesse caso. Zequinha, aproveitando que essa pergunta da novilha, o Eduardo Brito está pedindo uma sugestão de protocolo para novilhas. Aí agora é complexo isso, né? Porque eu posso até passar para você e depois você disponibilizar para a turma para não ter chance de passar um protocolo entendido incorretamente e depois ser utilizado inadequadamente. Então, posso fazer a sugestão depois para você e você disponibiliza para a turma. Beleza, vamos fazer assim. Eu entendo perfeitamente o que você está falando, porque tem algumas etapas que tem que estar muito bem detalhadas. Eu agrego ao material que vai ficar disponível na biblioteca no final dessa apresentação, um detalhe completo do protocolo, tá bom, Eduardo? Aí fica legal. Uma outra pergunta que eu tenho, ele continua perguntando, o que temos de melhor assim? Não sei se aqui vai querer entrar, não. O Kleber quer saber o que tem de melhor de vacina no mercado, vacina reprodutiva, Zequinha. Na verdade, tem boas vacinas no mercado, né? Então, assim, nós temos experimentos com uma vacina, tem outros experimentos com outras vacinas e não tem muito. É difícil fazer experimento com reprodução devido ao N grande de animais que é necessário, né? Então, olhe os dados, quando alguém for, se você for comprar, pergunte que dados que tem com aquela vacina, se tem dados em termos de resultados em reprodução, né? E aí você faz a sua opção. Seria essa a minha sugestão. O Gabriel, ele está fazendo uma pergunta, mas eu vou tomar a liberdade de responder, tá? Ele está perguntando para você, Zequinha, mas ele está perguntando qual que é o motivo das baixas taxas reprodutivas encontradas. E qual ponto podemos atuar para melhorar, Gabriel? Tudo que a gente falou aqui hoje. Então, eu acho que um pouquinho, durante a apresentação, o Zequinha citou várias oportunidades que a gente tem de melhorar, né? Que vão desde os protocolos, da nutrição adequada, fazer bem feito o dever de casa.
eu vou fazer um comentário. Então, use o melhor protocolo possível. Você vai ali, dê o melhor conforto à sua vaca. Você está ali vendo mastice, você viu a proporção de rebanhos com CPF no tanque acima de 200, né? Esses rebanhos, com certeza, têm perda na reprodução, na concepção devido à qualidade do leite. Então, assim, isso nós temos dados claros disso aí, né? Então, vacas que têm acima de 400 de CPF pode ter perda de 10 pontos percentuais, né? Porcento não, de 40 para 30 na concepção. Então, se nós melhorarmos a genética dos animais, em termos de genética para reprodução, a saúde dos animais, né? E tudo você consegue também geneticamente através de maneira de melhorar a qualidade do leite, né? Nós vamos estar tendo resultados positivos na reprodução. Então, tem fazendas hoje com reprodução excelente, mas a reprodução não vem de um protocolo apenas, não vem de um fato isolado, vem de um conjunto de fatores envolvidos, né? Perfeito. Tem um complemento da pergunta do Gabriel. Ele quer saber, Zequinha, se há dados sobre diferentes taxas de prenhez por protocolo. Gente, não é taxa de prenhez, tá? Zequinha já falou, é taxa de concepção. Se há dado de taxa de concepção por protocolo, eu trabalho lá. E a opinião do Zequinha sobre o uso de 2 implantes em vaca de alta produção, já que em dados da fazenda tenha visto diferenças positivas. Deu para entender, Zequinha? Na verdade, comparação de protocolos, né, assim, os protocolos sempre vão evoluindo, né? Então, nós mesmos temos um protocolo que usava há 10 anos e não usamos mais. Então, nós vamos evoluindo. Então, é muito difícil fazer uma comparação, né? Porque você sempre está comparando um com o outro o que você pretende, que você acredita que é o melhor, sobre o último que você tinha, que era o seu melhor. Então, não é tão simples fazer a comparação. Agora, vaca de leite alta produção, ela tem baixa progesterona. Então, na realidade, hoje, o nosso protocolo que a gente sugere é exatamente com 2 dispositivos de progesterona. Por quê? Simplesmente porque vacas de leite têm baixa progesterona. Como você faz para aumentar a progesterona? Você coloca 2 dispositivos. Essa é a lógica atrás da utilização de protocolo com 2 dispositivos de progesterona. O máximo de progesterona que você conseguir colocar dentro do animal vai ajudar a ter melhor fertilidade, porque não tem dúvida nenhuma que maior progesterona está associado a maior fertilidade. A gente tem algumas outras perguntas aqui, mas eu acho que elas estão muito relacionadas ao que você já falou. Então, para não ficar repetitiva, eu vou considerar que as respostas que você deu foram satisfatórias, né? Aí vai dos protocolos. Existe. Mas só essa daqui, eu não resisto. Wesley, vou perguntar. Existe diferença de eficiência entre os protocolos de 11 dias, D0, D7, D9, D11, e o de 10 dias, D0, D8 e D10? Esse nós temos resultado, nós estamos testando. Isso aí, o protocolo de 11 dias, no caso, né, ou seja, a duração do protocolo de 9 foi melhor que o de 8. Diminuindo a perda de gestação. Simplesmente que as vacas no protocolo de 9 dias apresentaram mais estro, e vacas que apresentam estro ao protocolo vão ser internadas em tempo seco. Mas as que apresentam estro têm melhor fertilidade e menor perda de gestação. Então, nós damos a nossa recomendação é um protocolo de 9 dias. Tá, beleza. Gente, eu acho que eu queria agradecer muito a sua participação, Zequinha. Eu acho que você enriqueceu muito. E eu acho que a mensagem que você passou foi muito alinhada com o que a gente acredita, né? Que a gente quer trabalhar para poder melhorar o desempenho das fazendas, para que elas sejam cada vez mais eficientes e produtivas, para reter o homem no campo, para melhorar a qualidade do alimento. E eu acho que a gente tem tecnologia e conhecimento, e o intuito principal dessa ação nossa é levar isso para quem produz, para quem atua tecnicamente. Então, muito obrigado, Zequinha, muito obrigada a todos, estamos com uma boa quantidade de participantes, tivemos uma ótima audiência, e se você quiser, agradeço muito, e se você quiser fazer um encerramento também, te agradeço de novo.
Eu também agradeço a oportunidade aí. Queria deixar claro que existe muito conhecimento disponível, né? E nós temos que tentar colocar, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que existem, tentar colocá-los em prática, né? Então, a única forma de a gente ser mais eficiente é usando mais tecnologia. Então, nós até passamos aqui que existem tecnologias que podemos utilizar e se a gente utilizar, com certeza a gente vai ter resposta. E o INPE exatamente aí mostra que tem uma distribuição de fazendas, né? Então, a gente vai mirar nas fazendas melhores para mostrar que tem como chegar lá. Então, é possível melhorar, esse é o ponto. Queria agradecer também e parabéns a todos os envolvidos. Muito obrigada. Que seja o primeiro de muitos. Gente, muito obrigada a todos os participantes. Estamos aqui à disposição. Reforço o convite para que vocês se inscrevam e acessem o material. Algumas perguntas ficaram para trás, mas eu me comprometo a aproveitar o isolamento social, interage com o Zequinha, o que for pergunta dele, e vai ser ótimo, tá? Muito obrigada a todos. Tem mais alguma perguntinha, Léo? Tá. Só tem uma última mensagem que eu queria falar. Eu acho que não ficou claro durante toda a apresentação que o ILB é inédito, está aberto para vocês, uma coisa que a gente nunca teve à disposição na mão do produtor, do técnico, do estudante, do professor, uma plataforma que tem informações de fazendas profissionais, com cálculo, a metodologia aberta à disposição para gerar conhecimento. E, gente, vamos usufruir, tá? Deu bastante trabalho para fazer, mas eu acho que é motivo de orgulho, porque tem sido útil para mudar a realidade das fazendas. Obrigada a todos, pessoal que está participando nas redes sociais. Muita gente participou no Stories, no Instagram. Obrigada a todos. Força aí na crise, gente. O agro não pode parar. Fiquem com Deus. Obrigada por tudo.